Coradeiro, meu irmão, veio filmar aqui a minha ida ao centro do Recife para levar o Evangelho a toda criatura. Deus abençoe a todos os irmãos aí do canal, que fazem parte do evangelismo de rua, né? Em nome de Jesus Cristo. E deixa o versículo a todos no livro de Isaías 62 e verso 2, para a meditação de todos. Isaías 62 e versos 2 e 3. Um abraço a todos e vamos comigo até o centro do Recife para a honra e glória de Jesus Cristo levar a palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Uma rua muito movimentada, ao qual o trajeto é muito difícil, onde nós passamos por muitos lugares e nos dá a condição de estar perto dos automóveis, mas que temos a ciclovia para nós andarmos. Muito importante, né? Hoje, de levar o evangelho a toda criatura um pouco, um dia de chuva, um dia ao qual nublado, muito difícil de trajeto para a humanidade hoje, dentro da cidade, do Recife. Mas Jesus deu uma ordem, né? Uma ordenança. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, mas quem não crê já está com o passaporte para a morte. Jesus deixou uma ordem para nós e nós temos que cumprir esta ordem para levar o evangelho para toda criatura. As almas estão aí se perdendo, as almas estão aí na idolatria, nas feiticarias, nas religiões, nos preceitos de homens, nos ensinamentos diabólicos, apostatando da fé. E Timóteo falou sobre isso, né? O apóstolo Timóteo, as cartas aos Timóteos fala a respeito de muitos, nos últimos dias, iriam dias maus, tempos trabalhosos, ao qual a humanidade ia estar distante de Deus e iria apostatar da fé, mas que precisaria de algo ou de alguém para poder orientar essas pessoas que estão no mundo aí perdidos, como ovelhas perdidas,
fora do rebanho de Cristo. São pessoas que até conhecem o Evangelho de Cristo, mas estão apostatadas da fé, sem fé, na imoralidade, no pecado, na prostituição, na mentira. São pessoas que estão realmente precisando de algo para a sua vida espiritual e estão indo realmente para o inferno, né? Porque a palavra diz que quem não crê será condenado, mas aquele que crê será salvo. A possibilidade do homem hoje realmente ter um encontro com Deus é algo extraordinário, né? É algo de valor. E se o homem não estiver na videira verdadeira, ele vai perder a sua salvação. E parando por aqui um pouco para esfriar um pouco a chuva, para levar o Evangelho de Cristo. Jesus está voltando e a gente tem que obedecer a Ele. É uma obediência que a gente tem que ter diante de Deus. Nesta tarde, um dia nublado, uma tarde maravilhosa, e Deus nos dá mais uma oportunidade para levar o santo Evangelho de Cristo. Um abraço aí para todos os pregadores de rua aí, irmão Heleno, o irmão Tiago Carlisto, o irmão Giovanni e a todos mais, irmão Valci. Que Deus abençoe a todos e dê graça para estar realmente todos os dias levando o ídolo maravilhoso de Jesus. Jesus deu uma ordem: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, mas quem não crê já está com passaporte para a morte. Eu lamento muito falar isso, mas é a Bíblia que diz: aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está com passaporte para a morte. Eu quero deixar uma mensagem para os irmãos aqui de Recife, Ponte de Ferro, estado de Pernambuco, muito importante hoje, do Evangelho de Cristo. Porque não me vergonho do Evangelho de Cristo, porque é salvação e poder de Deus para todos aqueles que creem. A fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, o santo Evangelho, e o Evangelho sem fermento, o Evangelho que não tem mistura, né? Que não é banalizado, que não está adulterado. Este Evangelho que João Batista pregou e que Jesus Cristo deu continuidade ao seu ministério, onde o qual João Batista perdeu a cabeça por amor a Cristo e ao Evangelho. E aí, o Jesus poderoso, Criador do céu e da terra, ele veio pregoando também o Evangelho de arrependimento e de confissão dos pecados. Para isso, revelado o Jesus Cristo poderoso, para a humanidade hoje entender que através da confissão dos seus pecados, o homem pode adquirir a salvação da sua alma. O homem que deixou a imoralidade, o pecado, a prostituição, o adultério, a macumba, a feitiçaria, as religiões, o caboclo, o orixá, que deixou de adorar um boneco de pau de madeira, este homem vai ser salvo, porque ele encontra o Evangelho puro, que diz para o homem: arrependei-vos, que é chegado o Rei do Céu. Então eu quero ler aqui uma palavra muito importante para a humanidade de hoje.
que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 1. A melhor de Davi. Louvado seja Deus, amém, irmão? O rei das 7 mulheres. No princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo antes da tua face, o qual preparar o teu caminho diante de ti. Vós que do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Louvado seja Deus. Apareceu João Batista, batizando no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. O Evangelho de Cristo, segundo Marcos, fala a respeito de João Batista, que já estava pregoando o Evangelho de arrependimento para o povo. Em multidões e até ao qual João Batista, para ouvir os ensinamentos poderosos. E o ensinamento de João Batista não era um ensinamento adulterado. O ensinamento de João Batista era o evangelho puro, o evangelho verdadeiro, que não tinha fermento. Nós estamos precisando desse evangelho sem fermento hoje. O evangelho está adulterado. Estão adulterando o evangelho, irmão. É por isso que as ovelhas estão perdidas. Louvado seja Deus. E aí apareceu João Batista batizando no deserto, pregoando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam até com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, em confissão dos seus pecados. Olha aí, o homem atraía a multidão. João Batista, quando estava pregoando, ensinando, doutrinando, ele não adulterava o evangelho, ele não colocava fermento no evangelho, ele apregoava o arrependimento, o batismo, de transformação. O homem tinha que se transformar, o homem tinha que deixar o pecado para poder ser salvo. Mas naquela época, onde João Batista estava pregando, multidões chegavam-se a ele. E hoje, cadê a multidão aqui para ouvir o evangelho? São todos apaixonados da fé, são todos distantes de Deus, uma humanidade adúltera, pecaminosa, idólatra, corrupta, macumbeira, feiticeira, uma geração que só quer sexo, política, religião e futebol. Essa geração hoje está distante de Deus. Mas a humanidade ali com João Batista, naqueles dias da fora, estava sendo batizado e salvo. E aí aquele povo confessava seus pecados. E hoje, o que acontece hoje com a humanidade? Esconde seus pecados, encobre seus pecados. A humanidade encoberta os pecados, não confessa a Deus as suas transgressões, mas diz que tem religião, diz que é crente, diz que tem uma filosofia, diz que é teólogo, diz que tem sabedoria. Mas saiba, meu irmão, que a tua sabedoria
que a tua teologia, que a tua riqueza, que os teus bens materiais, né? Que a tua religião não vale nada para Deus, né? A religião do ser humano não vale nada para Deus. O teu dinheiro não vale nada para Deus, né? Por mais que você seja um homem rico, milionário, mas se você não se conversar a Deus, a tua alma vai parecer, né? Por mais que você tenha bens materiais, tenha um carro de luxo, isso é muito bom, né? Dizer que ama a Deus é muito bom, dizer que faz caridade é muito bom, né? Você pode ser um homem caridoso, mas se você não deixar o pecado, não vai adiantar nada o que você está fazendo, meu irmão, né? Louvado seja Deus! E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhoto e mel silvestre, né? Pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, e eu não sou digno de se abaixar e atacar as suas sandálias. Eu, em verdade, tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Olha aí, João Batista, ele se conheceu, ele viu o mérito dele, ele não era digno de atacar as alpargatas de Jesus, mas ele teve o privilégio de batizar Jesus no Rio Jordão, Mas o texto aqui diz que aconteceu que naquele dia que Jesus, tendo ido a Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão, e logo que saiu das águas, tinha o céu aberto, e o Espírito, que como de pomba descia sobre ele, e ouvindo sua voz do céu, que dizia: tu és o Filho amado, em que me comprazo. E logo o Espírito despediu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ele vivia entre as feras e os anjos que os servia. Louvado seja Deus! E depois que João foi entregue, aos príncipes, veio Jesus para Galileia, pregoando o Evangelho do Reino do Céu, e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Olha aí, Jesus Cristo, ele te dá um alerta: arrependei-vos e crede no Evangelho. Quem é que crê? O profeta Isaías, no livro 53, diz: quem creu na minha pregação, a qual foi revelado o braço do Senhor. Ninguém hoje em dia está crendo no Evangelho, está crendo nas palavras de homens, ensinamento de homens, dogmas, preceitos humanos, homens emotivos, homens amantes de si mesmos, e estão deixando de adorar o Pai em espírito e verdade. Jesus está voltando. Eu deixo essa lata para você entender que a qualquer momento a trombeta vai soar e Jesus vai raiar nas nuvens. E há de você, meu irmão, que estiver no pecado, deixe o pecado para morar no céu. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esta mensagem é profeta.
Jesus disse na palavra dele: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. O profeta Isaías dá um alerta para a humanidade. Lá no livro 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e voltai o seu nome enquanto está perto. Deixa o homem as suas práticas pecaminosas, que se volte para o seu Deus, que ele é compassivo de perdoar pecado. Só existe um nome que pode perdoar. O Papa, o pastor, o padre não faz o que meu Deus faz: perdoa pecado. E aí mesmo onde você está, você pode pedir perdão a Deus. Para você ser salvo. Que Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus Cristo. Mais uma vez, a pregação do Evangelho sem fermento. Deixa eu dar a todos aí, em nome de Jesus. Amém.